18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, 3 minutos na realidade. Estamos juntos mais uma vez em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Karime. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, sempre contando com aquela elegante participação, querido ouvinte. O nosso WhatsApp é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão de assunto. Está valendo a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Legal, combinado. O WhatsApp é o 994887592. Mix. Como será que está as situações das nossas avenidas aí, Karime? Vamos saber como é que está a volta para casa agora, 6 horas e 4 minutos com André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Vamos de trânsito aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba. Trânsito complicado, hein? Muitos veículos aqui pela via, principalmente quando vai se aproximando aqui da passagem de nível da Efigênio Salles. Agora vem chegando pra gente aqui, Karime, Carlão, informações de um acidente de trânsito na Avenida Cosme Ferreira, próximo do terminal de ônibus, o T5. O motorista de uma carreta teve um mal súbito e acabou estancando o veículo que permanece ali no local. Inclusive, o serviço de atendimento móvel de urgência está neste momento fazendo o atendimento ali desse motorista, e a situação que a carreta que está ali na via está deixando o trânsito bem complicado, bastante lento, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6:04 em Manaus. 18 horas. E agora, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, Amazonas registra aumento de 184% de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O Hospital do Governo do Amazonas é multado por falta de acessibilidade. Justiça do Amazonas manda interditar imediatamente a escola estadual por risco de desabamento. Senador Eduardo Braga apresenta emendas para viabilizar a recuperação da BR-319. Legal, agora 6 horas e 5 minutos, vamos juntos até às 7, mais uma edição do programa 18 horas no ar. Esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Está no ar para você aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Muito bem, a gente começa o programa com mais uma grave realidade registrada no Amazonas, Karime, ouvintes. É um aumento aí de 184% de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no nosso estado. É o que revela o estudo Violência contra Crianças e Adolescentes na Amazônia da Unicef, que foi divulgado hoje, hein, Karime? Carlão, esse aumento foi nos últimos anos, gente. Só entre 2021 e 2023, Sim. O número de ocorrências saltou de 321 para 914. Mas sabemos que esse número deve ser bem maior, porque estamos falando aí de casos registrados oficialmente. Imagina o número de casos de violência que não são registrados. Bom, de qualquer forma, em todo o país, essa taxa foi ainda maior, de 116,4 no índice nacional. Karime, os números são oficiais mesmo. O levantamento é baseado em dados das secretarias de segurança pública estaduais e revela que o aumento foi sentido em praticamente todas as faixas etárias, mas ainda é mais expressivo entre as crianças que são mais novas, Karime. Uma covardia, Carlão. Sim. No grupo de crianças de 0 a 4 anos em todo o Amazonas, registrou um crescimento de 135%. Já entre crianças de 5 a 9 anos, os casos mais que dobraram. A alta foi de 186,6%. Os números falam por si. Quando o Estado falha na segurança pública, quem mais sofre é a população mais vulnerável, que são as crianças. Olha, a faixa etária de 10 a 14 anos, que concentra o maior número de vítimas, também teve um aumento que foi expressivo, considerado expressivo, de 206,7%. Entre adolescentes de 15 e 19 anos, os casos registraram uma alta de 142,8%. E para falar mais sobre esse assunto, para analisar todo esse universo no estado do Amazonas, vamos conversar agora com o diretor da Polícia Civil do Amazonas do Interior, o delegado Paulo Mavinier. Muito boa noite, obrigada pela sua presença aqui no 18 horas, tudo bem?
Tudo bem, Karime, muito obrigado pela oportunidade de vir falar um pouco do nosso trabalho e trazer uns alertas importantíssimos para toda a audiência, para o povo do Amazonas, e com certeza esse alerta ele chega em boa hora e a gente vai conseguir proteger nossas crianças. Vamos lá, com certeza. Esse levantamento revela uma realidade cruel aqui no estado, com um levantamento de 2021 a 2023. Mas o senhor mesmo me adiantou que os números de 2024 devem ser ainda maiores. Com certeza. Hoje nós temos um enfrentamento aos abusos sexuais, aos crimes ligados à pedofilia no interior do Amazonas, nunca antes feito. Nós temos aí 2024, 2025 explodindo casos de prisões de abusadores sexuais dentro da família, fora da família, que abusaram de todo tipo de criança, de diversas idades, sexo. Então nós estamos tirando essa sujeira debaixo do tapete e jogando para a sociedade saber que existe e que a Polícia Civil está pronta para enfrentar. E os resultados foram surpreendentes. Olha só, esse número real deve ser ainda maior, porque nós estamos inclusive vendo que os casos que foram denunciados, eles realmente aconteceram, é oficial. Agora, existem os que não são denunciados. Tem-se uma ideia a que nível chega esses números, esses casos? Olha, nós temos aí aproximadamente boa parte do que foi feito em 2024, 2025 sempre existiu. Então, os casos de abusos sexuais no interior do Amazonas sempre existiu. O que acontece? Fazia-se um trabalho de excelência na capital, em Manaus, e o interior ficava relegado a segundo plano. E hoje, com o efetivo que a Polícia Civil tem, com o direcionamento da nossa gestão, da gestão do delegado-geral, do secretário de segurança, do governador, nós conseguimos canalizar todo o esforço como meta prioritária, proteger as crianças, as mulheres, né? Então, qual é o grande problema? É a subnotificação. Esses números, eles não chegavam ao conhecimento da polícia. Essa informação não era repassada à rede de proteção. Então, hoje, com as prisões, a gente está usando a imprensa para divulgar em massa isso, está chegando ao conhecimento da população, inclusive o povo do interior, e eles estão vendo que aquela denúncia que ele fez está tendo resultado. Então, isso está motivando as pessoas a denunciarem, e às vezes um morador do interior de uma comunidade ribeirinha, que ele sabe que o vizinho dele, quando bebe, abusa das filhas, abusa da sobrinha, ele faz a denúncia para a Polícia Civil, e quando ele vê que a Polícia Civil vai lá, independente de onde seja, a gente vai, nem que seja de hidroavião, de rabeta, de motor, de batelão, do que for, de canoa, nós vamos. E aí, quando ele vê aquele criminoso sendo preso, ele passa a acreditar no trabalho da Polícia Civil. E a gente pega esse trabalho e divulga em massa para a imprensa, para que cada vez mais os amazonenses tenham conhecimento desse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Agora, o senhor falando dessa atuação no interior do estado, eu acredito que haja uma diferença, ou sei lá, se existe alguma diferença grande entre esse tipo de atuação e de crime no interior e aqui na capital. A informação agora está chegando no interior do estado como antes chegava, já chegou aqui na capital? Já, com certeza. Hoje nós temos muita capilaridade para levar. Nós nos valemos da grande mídia, das rádios, dos veículos de comunicação, TVs, blogs, portais e redes sociais. A rede social, ela é muito usada para o mal, mas também ela tem a sua função social, e a gente tem explorado muito todas as redes que existem disponíveis. A Polícia Civil, os policiais têm repostado, têm publicado, isso tem chegado. Eu fico muito surpreso quando eu entro nos interiores, que eu viajo muito para os interiores, eu conheço os interiores a fundo. Como diretor do interior, eu tenho que conhecer, né? Sim. E lá as pessoas me dão feedback. Olha, eu vi um vídeo seu da polícia, eu vi um vídeo seu falando sobre aquele joguinho. Muito obrigado, meu filho jogava, eu não sabia disso. Então tem muita coisa que está no campo da desinformação. Sim. Então os pais não estão sabendo, não conhecem. Existem as trends hoje, que são umas modas que giram nas redes sociais, que os filhos estão participando disso, estão achando legal, estão compartilhando, e o pai não faz nem ideia do que seja. Do perigo que isso pode representar. Com certeza. Olha só, no estudo ele está apontando, ele revelou que a violência sexual contra crianças e adolescentes na Amazônia não é apenas mais frequente que no restante do país, mas infelizmente também cresce mais rápido. O que demanda, é claro, políticas públicas específicas e proteção social efetiva. E, claro, o
fortalecimento das redes de atendimento. Como é possível reverter esse quadro, essa crescente, né, que é rápida aqui no estado do Amazonas, e essa frequência também, que é bastante frequente, não é isso, diretor? Bom, esse número assustador, ele vai aumentar. Sim. Certo. Ele vai piorar. Em 2025 nós estamos prendendo ainda mais. Nós fomos demandados por alguns órgãos nacionais e internacionais para saber por que de tanto caso de abuso sexual explodido no interior do Amazonas. Por que está aparecendo agora isso? É a subnotificação. Esses casos, esses abusos sempre existiram. Eles são praticamente culturais, de ser normal e assim a população conviver com isso, aceitar que tem um abusador dentro de casa e esse abusador ninguém denuncia para não expor a família. A vítima, ela acaba sendo obrigada a conviver com esse criminoso até a maioridade dela, onde ela cria coragem e resolve falar sobre isso. Muitas vezes ela não consegue mais a punição dele, mas quando a gente mantém, por exemplo, um abusador, um pedófilo dentro de casa, a gente está condenando várias gerações a passarem pelo que uma criança passou, porque ele vai abusar da filha da irmã, depois ele abusa da neta da irmã, depois ele abusa da filha do sobrinho. Quem está em casa, que sabe o que eu estou dizendo, que tem abusador na família, pode puxar o histórico dele. Ele abusa de várias crianças. Então, hoje nós estamos prendendo muito, vamos prender ainda mais até que a gente consiga estabilizar esse número e esse número consiga cair. Nós vamos continuar o nosso trabalho, não vamos esconder esses números, a população precisa saber, e com esses números que nós estamos apresentando, nós vamos pleitear políticas públicas para trabalhar a vida dessas crianças, porque olha só, quando a gente tem um abusador que ele vem abusando uma criança há 2, 3 anos, é um ciclo de violência que ela vem passando. Então, quando a gente prende o abusador, tira ele de casa, a violência cessa, e dali fica uma criança com danos psicológicos gravíssimos, danos de saúde, danos corporais, danos de toda a ordem no corpo dela, na cabeça, na mente. E a gente precisa de políticas públicas para fazer o pós, para tratar essa criança, para colocar a cabeça dela em ordem novamente, para que ela possa tentar, pelo menos, ter uma vida normal. Então, é uma equipe multidisciplinar que precisa estar amparada nisso. A polícia só faz a parte operacional, que é prender, investigar e prender, tirar o criminoso. Mas e a vítima, como é que ela fica? Né? Precisa ter um olhar diferenciado para ela. É preciso toda uma rede de apoio, como foi construído nos casos da violência contra a mulher. Lá no início da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, também começou-se assim, né? Só prender os agressores, que geralmente são os maridos, né, os companheiros, e depois é que foi ao ponto, ao longo do tempo, trabalhando nesse caso de rede de apoio. Então, o senhor acredita que também esses crimes ou essa situação de violência contra crianças e adolescentes, de repente isso vai seguir nesse mesmo caminho, né, de proteção, de depois resguardar, de ter toda uma atenção psicológica para essas vítimas? Com certeza. E no interior do estado a gente tem contado muito, além do apoio do governo do estado, com o apoio das prefeituras municipais. Então, os órgãos de assistência social, de psicólogos, o CRAS, todos esses organismos, eles são extremamente sensíveis à causa. As prefeituras têm ajudado muito no pós, na recuperação da vida da criança ou da vítima que é abusada sexualmente. A gente precisa trabalhar a questão de abrigos, né? De educação, de informação. Você sabe um dado interessante, que quando a gente faz palestra nos interiores para alertar sobre abuso sexual, às vezes a criança ela já vem sendo abusada por anos e ela não sabe que aquele tipo de toque ou aquele tipo de carícia é um abuso. E depois da palestra ela procura a professora e diz: tia, eu vi na palestra que o delegado falou isso, mas eu acho que eu tô sendo abusada, porque o meu tio, o meu padrasto, meu pai faz isso comigo, meu avô faz isso comigo. E outro dado interessantíssimo é que 90% dos abusos sexuais de crianças se dão dentro do seio familiar, dentro de casa. Aonde a criança deveria estar protegida, ela está sendo vítima. Esse que é o dado mais cruel, né? Agora, são as campanhas de conscientização, assim como nós estávamos conversando antes, igual as campanhas de conscientização da violência contra a mulher, que cada ano que passa a gente repete tudo aquilo, fala tudo aquilo, e sempre tem alguém que não sabe que está sendo vítima de abuso, de violência patrimonial, de violência emocional. É o mesmo caminho, não é? Sim, com certeza. E além de todos esses perigos dentro de casa, eu sempre digo aos familiares,
Se você ama seus filhos, desconfie de todo mundo dentro de casa. Não tem essa de, é meu parente, é meu sangue. Ele pode abusar, você não conhece a índole das pessoas. Se aquela pessoa tem atração por crianças, no momento que ele estiver sozinho com seu filho, ele pode praticar um abuso. Então, é importante que a mãe fiscalize o pai, que o pai fiscalize a mãe, que a mãe e o pai fiscalizem os avós, os tios, os irmãos, que um fiscalize o outro, para que a gente consiga garantir que essa criança não vai sofrer nenhum tipo de abuso. Isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, isso são estatísticas. Sim. Se você vê as prisões todas de abusadores de criança, são dentro da casa, dentro da própria família. Diretor, falando de redes sociais agora com relação à internet, redes sociais de um modo geral, isso tem aumentado essa violência contra crianças e adolescentes ultimamente ou não? Isso facilita ou... Avisa do abusador. Como seria essa situação da internet dentro dessa situação toda? Demais. A internet hoje é uma porta aberta para o abuso sexual. Antes de eu começar a falar, eu queria só fazer um parêntese para explicar uma diferença que existe entre os conceitos de pedófilo e abusador. Pedófilo é aquela pessoa que tem desejo sexual por criança. Tá. Nem todo pedófilo é abusador, porque ele pode ficar no campo da ideia. Só com os vídeos, com as imagens. E não ele não parte para os atos de execução. Então ele não parte para o abuso. Ele só gosta, ele tem interesse na cabeça dele, não passa da mente dele. O abusador é aquele que pratica o ato de abuso contra a criança. Sim. Então nem todo abusador é pedófilo também. Porque às vezes o abusador pode fazer um ato contra a criança para se vingar, para prejudicar, para atingir alguém, mas ele verdadeiramente não tem interesse por criança. Então existe essa diferença conceitual. A população fala muito e generaliza pedófilo, então a gente usa essa expressão. Em relação à internet, vamos lá. Os abusadores sexuais, os pedófilos, eles estão interagindo o tempo todo entre eles. Eles têm uma causa onde eles defendem a legalização do sexo entre adultos e crianças. Eles têm símbolos na internet que significam boy lover, por exemplo, que é um triângulo azul dentro de outro triângulo azul, que significa pedófilos, abusadores que gostam de meninos. Tem o girl lover, que é um coração rosa com outro coração rosa dentro, que significa pedófilos que gostam de meninas. Aí tem um espiralzinho bem fininho, que quanto mais fina a borda do espiral, é a menor idade que ele sente atração. Isso. E tem a borboleta, que é a child lover, que é uma borboleta de cores duplas. Uma cor, se não me engano, é azul, e outra é cor de rosa da asa dela. E essa borboleta significa abusador sexual que gosta de criança, menino ou menina, ambos os sexos. Eles usam isso nos perfis da rede social deles para que as pessoas se identifiquem entre eles. Os iguais. Eles comentam entre si. Às vezes na foto de uma criança eles tramam, eles marcam si também, né? Eles marcam, né? A sigla. Por exemplo, se numa foto de um filho seu da internet você aparecer uma pizza, uma fatia de pizza, significa que aquela criança é considerada um alvo para ele, é uma delícia para ele. Sim. Meu Deus. Uma pizza de pepperoni é menino, pizza de mussarela é menina. Então ele marca, quando ele marca os outros pedófilos que vão passar, porque o algoritmo fica entregando para os abusadores que é aquele tipo de vídeo que ele procura. Certo. E aí ele vê e diz, olha, o fulano já passou um por aqui. E aí aquilo enche de abusador, de pedófilo. Isso é um perigo porque você está expondo. Aí fica o recado. Você que é pai, você que é mãe, pare de expor seu filho na internet. Criança não é para estar sendo exposta na internet, para estar sofrendo adultização, erotização, usando roupa de mulheres mais velhas, fazendo dança sensual, fazendo essas trends malucas, desafios de internet. Tudo isso os pais estão expondo, estão permitindo que os filhos sejam alvos, sejam vigiados. Presas fáceis, né? Presas fáceis, sejam... Ninguém imagina seu filho ser alvo de contemplação de um abusador sexual. Deve ser o pior pesadelo para os pais. Né? E a gente viu agora, que estão todos comentando, a denúncia do FELCA a respeito da adultização e da sexualização daquele show, né? Do influenciador do Ítalo, do influenciador, né? Exatamente. Então é mais ou menos esse tipo de conteúdo que os pais, sem pensar, sem ter essa malícia, colocam nas redes. Pois é, e o pior, você sabe o que é? O FELCA expôs uma situação que já acontecia. Há muitos Algumas anos. outras pessoas já tinham falado sobre isso, mas não conseguiram ter a explosão nacional, milhões né? de pessoas. Sim. Né? Muita gente criticando, comentando, expondo e nada acontecia. O FELCA conseguiu fazer isso, romper essa barreira, expôs o Ítalo. O Ítalo é um criminoso, para mim o Ítalo tem que estar preso.
Porque o que ele fez com aquela moça, com a Camilinha, até ela engravidou na casa dele com 12 anos de idade. É um verdadeiro absurdo isso que faziam lá. Então ele expôs toda essa malícia, que o algoritmo era favorecido por isso. Porque o algoritmo começava a entregar para esse público, aquilo rendia visualizações, monetizações, e a plataforma lucrava com isso. A erotização e a adultização, ela causa danos psicológicos, ela causa depressão, ela causa crise de imagem. A criança não sabe, porque é desproporcional a roupa que ela usa com a idade dela. O comportamento dela sexual é desproporcional com a idade dela. Isso vai gerar conflitos internos absurdos na cabeça da criança. Então ele lucrava com isso, ele ganhava dinheiro com isso, ele explorava essas crianças, né? Fora os vídeos que a gente vê das festas que ele fazia. Então é um trabalho que nós estamos fazendo há bastante tempo já na Polícia Civil do Amazonas, trabalhando, fazendo vídeos educativos, fazendo palestras nas escolas, operações policiais. Mas tem um dado que eu quero chamar a atenção. Você sabe que o Felca, ele apontou um abusador sexual, um criminoso que estava, um aliciador. Ele responsabilizou, esse cara vai ser punido, todo mundo critica ele. O criminoso, no caso do Ítalo, tem que criticar mesmo o abusador. Mas e aquele cara que gosta de ver, que fica só rolando e alimentando esse algoritmo? Esse cara, quem colocou dinheiro nisso? Quem realmente pagou? O que acontece com ele? É a mesma coisa com o abusador. É a mesma lógica do usuário de maconha, que fuma maconha e acha que ele não financia o tráfico. Pronto. Você tá entendendo? Sim. O cara que fica rolando aquilo, que curte, que se diverte com aquele conteúdo. E que coloca dinheiro. Coloca dinheiro e que às vezes é incapaz de denunciar, de reportar isso a uma autoridade, ou pelo menos de não assistir isso. Porque se ele tivesse um mínimo de vergonha na cara, de dignidade, ele não faria isso, ele não ficaria assistindo, sendo plateia de crime. Quem vê plateia de crime, pra mim, é criminoso, né? Então isso é um dado importante que fica a minha indignação quanto às pessoas que consomem esse conteúdo, né? Que ele só tá vendo ali, ele não curte nada, mas ele tá sempre vendo ali. Então, esses caras são as pessoas que alimentam essa indústria criminosa. E que deveriam ser punidos, o que o senhor acha? Com certeza. Da mesma forma que o maconheiro, o usuário de maconha, acha que não é ele que sustenta o tráfico. Claro que é. Toda aquela estrutura, aquele aparato, ele é criado para sustentar, para gerar chegar na ponta, que é o baseado de maconha. Então, a gente precisa separar bem as coisas. Então, eu acho que a responsabilização lá tem que vir. Hoje, a Austrália, a Câmara da Austrália, a Legislativa da Austrália, aprovou uma lei em dezembro do ano passado, 2024, que vai passar a valer agora em dezembro de 2025, proibindo o acesso de menores de 16 anos a aplicativo de rede social, como Instagram, TikTok. Houve uma regulamentação lá. Eles deram 1 ano para as Big Techs se regulamentarem, se estruturarem para realizar esse tipo de controle, sob pena de multas pesadíssimas. Aí eu te pergunto, fica a reflexão, se implantasse esse tipo de controle no Brasil, no momento que nós estamos vivendo hoje, momento político, a conjuntura, isso daria certo? Seria bastante complicado. Seria muita polêmica, mas eu acho que seria muito interessante, seria, né, Carlão? Seria uma guerra política meio doida. Mas seria uma proteção às nossas crianças e adolescentes. E eu gostaria de encerrar com o senhor, que tem tanta experiência a respeito do assunto, que está fazendo um trabalho tão interessante para a gente no interior do estado, dar dicas para os pais irresponsáveis, pelo menos umas 3 dicas de ouro, 3 alertas, isso, Carlão, para a gente proteger as crianças. Em relação à parte de jogos, que é onde os pedófilos conseguem chegar nas crianças, eles usam os chats, a sala de bate-papo, eles se passam por criança, ganham a confiança da criança, aí vem o convite. Vamos sair daqui para uma outra plataforma? Plataformas com criptografia militar, como o Zange, como como é aquele azul lá? Nossa, Telegram, como o Discord, são plataformas onde os pedófilos vão conversar. Existem salas, existem panelas que chamam, e lá eles conversam sobre tudo. E o pedófilo pede uma nude de uma criança, a criança manda, depois ele vai extorquir a criança para pedir mais fotos, e a criança acaba virando escrava daquilo. O pai nem imagina. Tem ideia do que então, a primeira dica que eu dou: fiscalize o telefone do seu filho.
Deixe de ser preguiçoso, vá olhar o celular do seu filho, olhe toda noite o que ele anda vendo. Nesses jogos de bate-papo, se ele for muito criança, estipule controle parental, com senha, com PIN, com chave, que ele não saiba qual é a chave, porque só assim você vai conseguir brecar. O filho está trancado dentro de casa, num quarto seguro, protegido da rua, mas o criminoso ele entra pelo Wi-Fi da casa. E ele vai lá no celular do teu filho e destruir a vida. Não quero imaginar o que é a dor de um pai chegar numa casa, ver seu filho chorando, sua filha chorando desesperada porque mandou inúmeras fotos do seu corpo para um abusador sexual desse, que ele vai pegar essas fotos, vai negociar no grupo de pedofilia de armazenamento de fotos, e você, com raiva, sem saber para quem recorrer, sem saber aonde esse criminoso está, só resta você procurar a polícia e sofrer com isso. Então, a prevenção é a melhor arma. Essa é uma na questão digital. Certo. Na questão familiar, fiscalize uns aos outros, acompanhe seus filhos, esteja perto, não aceite que estranhos se aproximem do seu filho. Você tem que ser extremamente chato, exigente, insistente. Só assim você vai garantir que ele tem uma infância segura. Eu quero deixar um recado que o abusador sexual, ele não precisa de muito tempo. A gente tem vídeo na internet onde o abusador precisou de 3 segundos para fazer alguma loucura com a criança. E marcar a vida dessa criança para sempre. Então, muito cuidado. Sim. Certo? Tem algum telefone, diz que para que a população possa sim. denunciar? Nós temos um canal nacional, certo, que é de direitos humanos, que é o Disque 100. É um canal que funciona, você pode fazer a denúncia no Disque 100, que ele vai com certeza ser reportado à Polícia do Amazonas, e a gente vai destinar ao município que é pertinente àquela ocorrência. Outra coisa, nós temos 181, que é um canal de denúncias do Sistema de Segurança Pública para investigações. 190 é para emergência, urgência e emergência. Sim. 181 são situações de denúncia. Você pode fazer lá no 181, tem garantia do anonimato, ela vai ser direcionada para a unidade competente para apurar. E fora isso, nós temos a Polícia Civil, nós temos o Conselho Tutelar, toda a rede de proteção, rede escolar. Os professores são orientados a reportar a polícia, o pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que tiver conhecimento tem obrigação por lei, por obrigação legal de levar o conhecimento da Polícia Civil. E a Polícia Civil, sabendo, ela não vai medir esforço para romper essa violência e colocar esse vagabundo criminoso na cadeia. Eu tenho certeza que sim, delegado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente a respeito de um assunto tão delicado e tão importante pra gente. Muito obrigado, a honra é minha. Eu me coloco à disposição em nome da Polícia Civil do Amazonas para trabalhar. Agradeço a confiança de todos, a toda a audiência, e vamos seguir trabalhando. Boa. Sucesso, muito obrigada e parabéns pelo trabalho desenvolvido no interior do estado. Conversamos com o diretor da Polícia Civil do Amazonas do interior, o delegado Paulo Mavinier. Agora 6h30 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Hospital da Criança da Zona Oeste de Manaus é multado por falta de acessibilidade. O Tribunal de Contas do Amazonas cobra do governo do estado mudanças imediatas para garantir dignidade no atendimento. Carlão, a repórter Odinera hoje está acompanhando mais essa denúncia e vai trazer pra gente mais detalhes. Então, Odinera, os problemas também incluem falta de vagas suficientes para pessoas com deficiência e idosos, além de banheiros adaptados, não é isso? Pois é, por isso o Tribunal de Contas do Amazonas bateu o martelo. O Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Zona Oeste, em Manaus, não está cumprindo as regras de acessibilidade. E a decisão veio depois de uma denúncia recebida pelo Ministério Público de Contas, que apontou problemas graves e persistentes, mesmo após as reformas. Uma vistoria técnica confirmou tudo: poucas vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, banheiros apertados e sem barras de apoio, portas estreitas, barreiras no acesso principal, e tudo em desacordo com a lei estadual e com o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para o presidente da ADEFA, que é a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, Isaac Benayon, a falta de acessibilidade nas unidades de saúde pública do estado é um problema antigo e recorrente. Os usuários do Serviço Público de Saúde nos deparamos com a falta de uma acessibilidade mais presente, posto que as pessoas que procuram a saúde no Amazonas e no Brasil é porque elas estão muito necessitadas. E quando se chega, a gente dá de cara logo com o obstáculo, da parte física. Quando se supera isso, aí nós temos ainda a outra que é a mais importante, que é do acolhimento, com presteza, com dedicação,
para que a gente possa se sentir acolhido. Ainda na decisão do TCE, o ex-secretário de Saúde, Anwar Samad, foi multado 2 vezes por descumprir acordos e por violar normas de acessibilidade. Ele tem 30 dias para pagar um valor de R$16 mil. O Tribunal de Contas do Amazonas também determinou mudanças imediatas ao governo do estado. Entre elas, adequar a entrada principal do Hospital da Criança, criar vagas sinalizadas para os PCDs e idosos, além de gestantes e pessoas com autismo, e também disponibilizar banheiros adaptados e reformar a estrutura conforme as normas técnicas. Além disso, a Secretaria de Saúde do Amazonas terá que fazer campanhas educativas e fiscalizar de perto as obras. E a história não para aí. O caso foi enviado ao Ministério Público do Amazonas, que pode investigar possíveis atos de improbidade administrativa. Boa. Volto com vocês. Vamos continuar acompanhando, não é, Carlão? 6h33, você no melhor mix do Brasil. Mix. Carmelhão, a Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado que chega a R$47 milhões. Olha Tá bom, não tá, Carlão? Dá uma pra graninha dessa. pegar uma praia. Olha aí, o repórter André Meirelles volta a conversar com a gente ao vivo. André Meirelles, então, as apostas podem ser feitas até agora, às 7 da noite. Falta pouquinho, não é isso? É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. E falando nisso, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Por exemplo, num jogo simples, né, com apenas 6 dezenas que custa R$6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 20 dezenas, usando o limite máximo aí com preço de R$232.560, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292 chances. Isso de acordo aí com a Caixa, né? Mas a gente sabe também que já aconteceu as situações de que pessoas fizeram uma aposta e acabaram levando aí. E falando nisso, para quem está nessa expectativa, esperando esse prêmio de R$47 milhões, a gente ouviu alguns apostadores que falaram com a gente, na verdade, sobre o que fariam se ganhasse esse prêmio. Boa tarde, eu sou o Felipe Rodrigues, profissional de educação física, e se eu ganhasse esse prêmio, a primeira coisa que eu faria era pedir as contas e depois viajar muito, aproveitar muito meu tempo, aproveitar minha família e curtir bastante. Oi, meu nome é Alice Souza, sou dentista, tenho 30 anos, e se eu ganhasse esse prêmio da Mega Sena, eu primeiramente ia fazer uma viagem daquelas bem animadas, gostando mesmo, e em seguida eu ia fazer alguns investimentos no banco, investiria na minha carreira também, daria uma vida melhor para os meus pais, para os meus irmãos, investiria neles, e o resto só ganhando mesmo para saber. Meu nome é Johan do Carmo, eu sou barbeiro. Atualmente, se eu ganhasse 47 milhões, eu ia com certeza, né, investir para fazer esse dinheiro se multiplicar e, claro, com esse dinheiro eu ia conseguir ajudar minha família, né? Ia conseguir realizar meus sonhos de infância, que é viajar para outros países, conhecer o mundo, né? Meu nome é Felipe Monteiro, sou personal trainer, e se eu ganhasse esses 47 milhões, eu compraria uma casa para minha mãe, uma casa para mim, e eu investiria o resto desse dinheiro para que pudesse render ainda mais. 18 horas. Olha, já eu, Karime, Carlão, metade eu ia viver uma vida de milionário e a outra metade para poupança, né, que renderia aí R$94 milhões, somente com a metade desses 47 milhões, né? Porque tem que saber administrar, né? Porque o dinheiro acaba aí se não souber administrar, e quem explica isso pra gente é a economista Roberta Veras. As pessoas acham que o dinheiro não é finito, e isso não é uma verdade. Então, a diversificação do investimento ela é muito importante, até mesmo para quem vai ganhar 47 milhões. Seja, inclusive, para tirar um pouco do dinheiro, comprar dólar ou deixar em casa, que tem muita gente que pensa dessa forma, e está tudo certo com isso. Mas o mais importante é diversificação e fazer a aplicação financeira de acordo com
a utilização do dinheiro versus seu sonho. 18 horas. Olha, é bom pegar as dicas aí com a economista que falou agora com a gente, Roberta Veras. Falando nisso, o sorteio começa daqui a pouco, às 7 da noite, com horário local, né? E vocês aí que apostaram, se ganharem aí, ó, lembrem de mim. Vou pagar um lanche pra você. Me convida pra festa, né, Carlão? Me convida pra festa, gente. Sanduba de mortadela pra você. Tá ótimo. Hora 6h37, você no melhor mix do Brasil. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Continue em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. É o 994887592 que vale a sua participação aqui no programa. Mix. Política. E vamos de política, Carlão, com Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente ao vivo. Então, Nathalie, boa noite. Embora improvável, vamos lá. Não é impossível. Recentemente, o governador Wilson Lima, o vice Tadeu de Souza, a empresária Maria do Carmo Cefaíra e o deputado federal Capitão Alberto Neto, todos do PL, se reuniram no encontro que agitou os bastidores políticos e que pode ter repercussão nas eleições do ano que vem, não é isso? Explica pra gente, Nathalie Moraes. Cheguei, boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, desde ontem, muita gente tem falado desse encontro aí nas redes sociais, isso porque um blog local divulgou que teria tido aí esse encontro. Vale a gente destacar que não é de hoje, o atual governador Wilson Lima se diz ser simpatizante com, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ele chegou a participar de algumas manifestações e tudo. Só que os apoiadores de Bolsonaro querem manter distância do governador Wilson Lima. Dizem que com ele não tem conversa, não tem acordo. E aí veio essa informação ontem de bastidores que eles teriam se reunido, teriam montado ali estratégias, inclusive queriam até colocar a Maria do Carmo para escanteio, porque segundo as informações seria colocar o Tadeu de Souza como majoritário da chapa, a Maria do Carmo viria ali no papel de vice, o Wilson Lima para o Senado e o capitão Alberto Neto permaneceria dali disputando uma vaga para deputado federal. Isso já aconteceu antes, né? Exato, Carlos, só que a Maria do Carmo ficou chateadíssima com esses rumores e hoje à tarde ela veio nas redes sociais, viu? Hablar e dizer que não teve encontro nenhum. Ela disse, olha, a pré-candidata do Partido Liberal sou eu, não existe isso de colocar aí o vice-governador Tadeu de Souza à frente do Partido Liberal para ser o candidato majoritário. E ela fez realmente, ela disse essas palavras, Karine, eu faço questão de cortar esse mal pela raiz. Hablou mesmo. Deu recado, Carlão. Mandou bem. Você lembra que ela era majoritária para prefeita, e olha aí o que depois aconteceu. Ela virou vice, mas enfim. Fechou, Nathalie? Pode prosseguir, Carlão. Pode perguntar pro Kennedson Paes, que já está aqui afiado. Que é o seguinte, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que ele jamais tentou impedir a posse de Lula e que sempre respeitou a democracia. Na sua avaliação aí, que você tem acompanhado todo esse processo aí, essa argumentação fortalece a posição de Bolsonaro ou você acha ou ainda acham que existem riscos políticos e jurídicos para ele no processo? Com certeza, Carlão, os riscos são inevitáveis, né? Ainda mais que a gente está falando nessas alegações finais, elas foram apresentadas pela defesa de Bolsonaro com uma estratégia ali do ex-presidente que ainda pode ser condenada caso ali o Supremo Tribunal Federal ele entenda que há provas suficientes da participação de Bolsonaro nessa suposta tentativa de golpe que ainda está sendo investigado pela corte. Nas últimas manifestações antes do julgamento, a defesa afirmou que não existe essas provas ligando Bolsonaro a planos que impedissem principalmente a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou também dos atos do 8 de janeiro de 2023. Segundo os advogados, ele sempre defendeu a democracia, não estava aqui na época em que aconteceu o 8 de janeiro e também o Estado e Direito, ele sempre defendeu o Estado e Direito e também ali as acusações seriam baseadas em interpretações distorcidas, segundo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a Procuradoria-Geral pensa de uma forma completamente diferente, né? Ela alega que Bolsonaro foi líder de uma organização criminosa que articulou a tentativa de golpe e seria o principal beneficiário caso o plano tivesse dado êxito. E entre ali
as imputações estão os crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. Além disso, esse julgamento ele caberá à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, que agora vai se tornar vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, que agora será o presidente do STF, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. A expectativa é que esse caso ele seja analisado em setembro agora, e até lá o Bolsonaro ele vai seguir em prisão domiciliar, já teve uma liberação para ir para o hospital, mas a situação é que, por decisão do relator de Alexandre de Moraes, vai ser definido o que vai acontecer com o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá, Nathalie Moraes. O presidente Lula afirmou que deputados da base governista deveriam pedir a cassação de Eduardo Bolsonaro pelas declarações e atitudes dele em relação ao governo dos Estados Unidos, toda aquela polêmica que a gente tem acompanhado. Essa fala do presidente pode acirrar ainda mais o clima aí político no Congresso, sem dúvida, né? Karine, as coisas por lá já não estão fáceis, né? E aí agora o presidente Lula veio ali trazer um recado sem filtro, né? A gente pode dizer assim, mirando realmente ali o Eduardo Bolsonaro, e aí, por que não dizer indiretamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ao pedir ali publicamente para que a base petista, né, para que a base do governo entre aí com um pedido de cassação. O Lula realmente quis fazer ali uma pressão sobre o Congresso. Inclusive, eu separei um trechinho da fala do presidente Lula. Inclusive, esse discurso foi ali naquele pacote, vamos dizer assim, do tarifaço, né? Sim, que sim. Ele fez aí alguns anúncios e aí ele deu essa cutucada no Eduardo Bolsonaro. Vamos conferir aí o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele. Delataram. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos. Mandou o filho que é deputado federal. Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então não dá para a gente ficar quieto. Então nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do presidente Lula. Agora, Carlão, vale a gente reforçar que essa não é a primeira vez, né, que o Partido dos Trabalhadores pede aí a cassação do Eduardo Bolsonaro. Essa é a primeira vez que o presidente Lula se manifesta aí publicamente, né, diante disso. Mas agora, com essa declaração, a gente pode dizer até que o Lula transforma aí esse caso em bandeira política, né? Porque não realmente, porque ele realmente quer movimentar ali a base para fazer aí essa foi um assunto derrubada. Que fez eles ressuscitarem. Eles não tinham assunto nenhum para movimentar muitas pessoas nas ruas, e o tarifaço, sem dúvida, ele reacendeu. Sem dúvida, a gente viu esses resultados, né? Positivo para ele. E acabou não apenas movimentando o pessoal da esquerda, mas também aqueles outros que não eram nem a favor de Bolsonaro, nem a favor do Lula. A galera do Centrão, todo mundo acaba se manifestando. Verdade. Né? Porque é um assunto comum que afetou todo mundo, independente de bandeira política. O senador Eduardo Braga apresentou uma emenda à medida provisória do governo federal que trata do licenciamento ambiental especial, agilizando a emissão de licenças para obras estratégicas, incluindo a nossa BR-319 tão sonhada. Podemos voltar a ficar otimistas, Ken? Então, Carlão, na minha visão, essa proposta do senador Eduardo Braga, ela é um passo direto para poder tentar desbloquear de vez esse licenciamento ambiental da BR-319, que há décadas, Carlão, ela é uma das principais reivindicações daqui da nossa região norte, mas é claro, tudo a gente tem que levar com muito pé no chão, porque a gente já viu que essa história se estica há décadas, né? Então, essa emenda, ela foi apresentada, né, uma medida provisória de número 1308/2025, criando o prazo máximo de 90 dias para poder liberar as licenças em obras de recuperação, manutenção e melhoramento de infraestruturas existentes, o que inclui a BR-319. A ideia... Uma coisa a gente tem que ressaltar aqui, o Eduardo Braga
e alguns políticos de Brasília, eles não desistem desta intenção, não é isso, Ken? Exatamente, não apenas Eduardo Braga, mas também senador Omar Aziz tem brigado muito lá no Senado para poder chamar a atenção dos outros senadores e tentar fazer essa movimentação, Carlão, porque assim, o que foi muito especulado nessa semana é se de fato nós temos força para poder derrubar um veto presidencial, porque foi essa medida que o senador Eduardo Braga já tinha anunciado no início dessa semana em relação ao veto do Lula, né, da derrubada da emenda do senador, e o que muitos políticos até da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estavam se perguntando era se de fato a gente tinha força política para poder derrubar esse veto presidencial. E a gente sabe que a gente não tem tanta força assim, mas é claro que com grandes políticos referenciais, no caso Eduardo Braga, Omar Aziz, eles estão movimentando, estão trazendo à luz essa situação, porque não é essa emenda, Carlão, essa emenda do senador Eduardo Braga, ela não é especificamente para a BR-319. Isso daí facilita obras de infraestrutura em todo o país. Ela abrange a BR também no processo. Ela abrange a BR, só que ela abrange para todo o país, beneficia todo o país. Porque essa obra, Carlão, essa emenda do senador Eduardo Braga, ela facilita os processos de manutenção viária de estradas já existentes, ou seja, como é o caso da BR-319, ela já é uma estrada existente, só precisava de manutenção e ainda assim tem todas essas restrições. E até a Marina Silva, ela já deixou claro, Carlão, só pra gente finalizar, que todas essas fases do licenciamento ambiental, elas continuam sendo obrigatórias, ou seja, mesmo com essa emenda do senador Omar Aziz, ainda vai ter aquela burocracia para poder conseguir a licença ambiental. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, valeu, Nathalie, 6h48, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, Karine, escuta essa, hein, Karine, manda, Karine. Não, vamos lá, fala aí, eu fiquei curiosa. A Uber anunciou a implementação de um novo processo de verificação para os usuários da plataforma no país. Olha isso, segundo a empresa, a medida faz parte de um conjunto de ações voltadas para o reforço da confiança e segurança das viagens, extremamente importante. Carlão, daqui a pouco a gente fala sobre isso ao vivo com o André Meirelles. Vamos falar com o André Meirelles, mas dessa vez vamos falar sobre o trânsito. André Meirelles e o trânsito. Sim, muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos lá, aqui na Bola do Eldorado, próximo da Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, trânsito por aqui nesse comecinho, que vai da Bola do Eldorado até ali na Maripiranga, até próximo do viaduto Ayrton Senna, o trânsito ele segue com boa fluidez. Já chegando, passando um pouquinho ali do viaduto do Ayrton Senna, o trânsito fica complicado, muitos veículos na via, né? Então tem que ter paciência, Karime, Carlão. Sem dúvida alguma, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André Meirelles, daqui a pouquinho ele volta dando detalhes, né, Karime? Exato, sobre esse novo serviço da Uber. Que é bacana da Uber, 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, hein, Ken? Tempo e temperatura é com ela, né? Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Olha só, sol entre nuvens, calorão típico da nossa região e pancadas de chuvas rápidas e isoladas criaram um clima abafado e úmido hoje na nossa quinta-feira. E para a noite, o céu continua parcialmente nublado, a temperatura cai suavemente para os 25 graus e a chance de chuviscos isolados é de 20%. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 15 de agosto, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta já começa com um clima nublado e temos probabilidade de chuvisco logo no comecinho da manhã. Apesar da temperatura alta de 31 graus e a sensação térmica de 34, depois do meio-dia, as pancadas de chuva tomam conta da tarde. E quando a noite chega, a chuva dá uma trégua, a temperatura cai para os 24 graus e temos chances de 30% por ali de chuviscos leves e isolados para a noite dessa sexta-feira. O resumo do termômetro de sexta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 99%.
Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, tem novidade importante para quem mora no Jardim Petrópolis, ali na zona sul de Manaus. Um espaço muito querido pela comunidade, vai passar por uma reforma e reforma completa. A expectativa dos moradores, inclusive, é bem grande, hein, Karime? Exatamente, Carlão. A obra promete transformar o local e criar novas oportunidades, tanto para o lazer quanto para o comércio do bairro. E quem traz os detalhes pra gente é Kennedson Paes, que volta a conversar ao vivo aqui no 18 horas. Então, Kennedson, uma ótima notícia, né? Com certeza, Karime e Carlão, essa é uma ótima notícia para todos os moradores lá do bairro Petrópolis, aqui na nossa zona sul de Manaus. Hoje, a Prefeitura Municipal de Manaus, através do vice-prefeito Renato Júnior, secretário de Infraestrutura, ele assinou hoje a ordem de serviço para poder ser feita a reforma lá na Praça do Jardim Petrópolis, aquela praça que é bastante movimentada, principalmente durante o período da noite. Muita gente vai para jogar bola, vai para se divertir com a família, e hoje eles tiveram essa ótima novidade que foi anunciada pela Prefeitura Municipal de Manaus. E quem falou sobre as implementações, as novidades que vai ter por lá, foi o Renato Júnior. Vamos ouvi-lo. Nós estaremos aqui implantando a reforma total do campo de futebol com drenagem. Estaremos implementando o playground para as crianças e também a academia ao ar livre. Vamos reformar toda a calçada desta praça, a implantação da ciclovia recreativa. Vamos fazer todo o replantio das gramas que estiverem falhando com recomposição nessas áreas. A implantação de 30 quiosques para 30 permissionários regularizados. Nós teremos uma área para Zumba feita pela gestão. 18 horas. Olha só, a informação última aí que o Renato Júnior mencionou em relação aos quiosques. Essa notícia, ela realmente chamou muita atenção e movimentou os moradores da região, que, é claro, atuam de forma empreendedora lá na região, levam ali a sua barraquinha para vender o seu churrasco, o seu quicão, o tacacá. Quem mora ali na região sabe que é uma região bastante movimentada à noite, principalmente pelas comidas típicas que são vendidas por lá. E aí os permissionários, aqueles que são regularizados, eles vão receber ali os quiosques para continuar trabalhando. E algo que foi muito mencionado, será que com essa reforma vai fechar tudo? Não, a etapa da reforma vai ser feita por partes, não afetando ali diretamente os quiosques, a parte comercial da praça, que vai ser completamente reformulada. Além disso, a Prefeitura Municipal de Manaus mencionou que esta obra, ela teve recurso principalmente do vereador Roberto Sabino, que destinou um pouco mais de R$1.800.000 para que essa obra fosse realizado. No entanto, devido à grande quantidade de novas coisas que vão ser implementadas por lá, a prefeitura investiu um pouquinho mais. Vamos ouvir novamente Renato Júnior. É uma obra de R$2.900.000, sendo que R$1.928.000 foi destinação do vereador Roberto Sabino, da emenda dele, que ele destinou, e como o projeto ele cresceu, porque entrou permissionários e outras áreas mais, outras solicitações, a gente realmente teve que fazer essa ampliação para valorizar aqueles que manteram viva essa praça, que são os permissionários, aqueles que alugam os infláveis, e a gente realmente precisou fazer essa ampliação. 18 horas. O vereador Roberto Sabino, que também é morador do bairro Petrópolis, ele conversou com a gente da Mix. Vamos ouvi-lo. Por meio dessa emenda, a prefeitura está investindo aí mais de quase R$1 milhão e vai conseguir fazer exatamente aquilo que a gente está precisando aqui: revitalizar o campo de futebol e a praça, que com isso quem ganha é o povo do bairro e até outros que queiram vir para cá também. 18 horas. A expectativa é que o espaço, depois de pronto, sirva de um local onde as pessoas possam se confraternizar, comer uma comida boa e, é claro, se divertir com toda a família. Gerar lazer, Legal. emprego e renda para todo mundo. Boa. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Valeu, Ken. Agora essa, hein, Karime? A Uber anunciou a implementação de um novo processo de verificação para os usuários da plataforma no país. A medida faz parte aí de um conjunto de ações voltadas para a confiança e segurança nas viagens, Karime. Exatamente. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto. Ele conversa ao vivo com a gente agora, mas ele tem informações a respeito de um acidente que aconteceu agora há pouco entre um carro e um ônibus. É isso, André?
Exatamente isso, Karime e Carlão. Um carro e um ônibus do transporte público acabaram colidindo bem em frente ao Amazonas Shopping, né? Nesse sentido que a gente fala na Avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro. E aí o trânsito está quilométrico. Se você, condutor que está ouvindo nesse momento a 100.7 e quer pegar Djalma Batista, sentido centro-bairro, é melhor evitar, porque senão você vai demorar bastante aqui nesse trânsito. Já o sentido contrário, bairro centro, trânsito, boa fluidez. Agora vamos falar sobre essa novidade, né, Karime e Carlão? Os usuários da Uber vão ter um novo recurso de segurança no perfil. É o selo de verificação que vai aparecer para o motorista antes mesmo de aceitar a corrida. Segundo a empresa, a novidade vai dar mais agilidade na hora de fechar a viagem, reduzindo o tempo de espera. A Uber já tinha formas de checar os cadastros, como validação de conta pelo cartão de crédito, CPF para pagamento em dinheiro e confirmação de documento e selfie. Agora esse processo vai ficar mais rigoroso, com o cruzamento de dados do cadastro, como nome e telefone, com bases de dados confiáveis. A verificação pode ser automática, sem o usuário fazer nada, ou manual, quando é preciso enviar documento com foto e selfie, né? E para quem precisa fazer a verificação, o passo a passo é abrir o aplicativo e em configurações, clicar no perfil e escolher a opção começar a verificação. E aí só concluir os passos ali. A empresa, ela garante que todos os documentos são guardados com criptografia, usados só para essa finalidade, né? E por tempo limitado. Então os motoristas não têm acesso ao documento, só ao nome, a avaliação, o selo e os detalhes da viagem. Segundo a Uber, essa é mais uma ação para reforçar a confiança e segurança das corridas, e a tecnologia também ajuda a bloquear viagens consideradas de riscos. E a gente lembra que isso também é importante para o caso ali, né, daquela situação que aconteceu aqui mesmo em Manaus, do motorista de Uber, de motor Uber, que foi preso recentemente aí por ter acusado aí de estuprar a passageira de 22 anos, né? Isso, Karine? Sem dúvida alguma, a questão é segurança para todos. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Economia. Legal, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,32%, cotado em R$ 5,41. O euro fechou em queda de 0,13% aos R$ 6,31. O Bitcoin fechou em queda de 3,32% aos R$ 641.836. E o Bovespa fechou em queda de 0,09% aos 136.561 pontos. E essa é para os aposentados que foram vítimas do golpe do INSS a partir do dia 24 de agosto. Comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas do Amazonas, Pará, Amapá e Acre vão ser atendidas pela agência flutuante do INSS, o Previbarco. O INSS vai orientar quem foi vítima sobre adesão e acordos de ressarcimento. 18 horas. Agora 6h59, Karime, legal, olha só, o escritor e professor amazonense Milton Atum foi eleito para a cadeira número 6 do quadro dos membros efetivos da Academia Brasileira de Letras, ABL, nesta quinta-feira. Justíssimo. Muito orgulho pra gente. Nascido em Manaus na década de 1950, Milton Atum morou na cidade até o início da adolescência. Atualmente, o escritor mora em São Paulo e é considerado um dos grandes escritores vivos do Brasil. Escreveu Cinzas do Norte, Sucesso, Dois Irmãos e o primeiro Relatos de um Certo Oriente, que é o mais famoso, inclusive belíssimos livros. Valeu, Milton Atum, parabéns. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, entre 2021 e 2023, a Amazônia Legal registrou mais de 38 mil casos de estupro com vítimas de 19 anos, além de quase 3 mil mortes violentas intencionais na mesma faixa etária. É o que apontou o estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que é um órgão das Nações Unidas. Nada menos que 6 entre os 10 estados brasileiros com os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes estão aqui na Amazônia Legal. Os 6 estados da Amazônia com maior incidência de violência sexual são Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Acre.
O Amazonas não está na lista, mas registrou um crescimento de 184% nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 2021 e 2023. O número de ocorrências saltou de 321 para 914. Os números mostram que na Amazônia Legal, milhares de crianças e adolescentes vivem sob risco constante de violência sexual e letal. Os dados são assustadores e deveriam sim preocupar a sociedade como um todo e fazer com que as autoridades ajam e tomem providências. É preciso salvar as crianças na Amazônia e em todo lugar. As ações são urgentes e precisam ser tomadas agora. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.